Quantas vezes você já fez uma escolha e depois você se arrependeu? Talvez foi aquele relacionamento que parecia ter tudo para dar certo. Tinha carinho, tinha promessa, tinha expectativa, mas no fim deixou feridas, cicatrizes e um vazio que você tentou disfarçar durante muito tempo. Talvez foi uma amizade que te influenciou mais do que você gostaria de admitir. E sem você ao menos perceber, você começou a se afastar de quem você realmente é. Ou até mesmo foi uma decisão de algum trabalho nos estudos que parecia uma grande oportunidade aos olhos humanos, mas que te roubou a sua paz, te deixou muito cansado e distante de você mesmo. A vida ela é feita dessas escolhas, pequenas, grandes, diárias. Às vezes a gente acerta, outras vezes a gente se frustra, mas existe uma escolha que é maior do que todas as outras que eu te falei. Uma escolha que você não pode errar, porque dela depende de tudo, o seu presente e o seu futuro, que é a sua eternidade. Existe uma escolha que cada um de nós precisamos fazer em nossas vidas. E este mundo em que vivemos, ele tem um jeito de nos empurrar para uma direção que não é essa. E essa direção sempre começa com uma porta bem bonita e bem larga, pintada com promessas de prazer fácil e felicidades rápidos. O mundo quer que você entre por essa porta. O mundo quer que você siga a multidão, sem você questionar muito. Ele trabalha para te manter enganado, acreditando que esse caminho espaçoso é o único que vale a pena. O caminho da falsa liberdade. Mas será que essa é realmente a porta que conduz à verdadeira vida? Para onde de fato essa porta larga do mundo está nos levando, está levando você? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Uma mensagem muito importante que toca diretamente a sua vida pessoal, o seu presente e o seu futuro. Não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa se você é rico ou pobre. É uma verdade que vem da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando em um certo dia, lá no que chamamos do famoso Sermão do Monte. Uma multidão estava reunida nesse dia. Seus discípulos estavam junto com Jesus, aprendendo muito com ele. E nesse Sermão do Monte, Jesus disse algo que ecoa através dos séculos até os dias de hoje. Algo que precisamos ouvir hoje, talvez mais do que nunca. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há aqui encontram. Aqui, Jesus está chegando no final do famoso Sermão do Monte, onde ele passou vários capítulos ensinando como é o jeito certo de viver no reino de Deus. Ele falou sobre amar seus inimigos, ele falou sobre não julgar os outros, ele falou sobre perdoar as pessoas, ele falou sobre orar com sinceridade, não viver uma vida só para juntar bens materiais aqui na terra. Ele basicamente mostrou como deve ser a vida de quem realmente quer agradar a Deus. E nessa parte que nós acabamos de ler no versículo 13 e 14, Jesus, ele muda o seu tom. Ele começa a chamar a atenção de quem está ouvindo, de quem estava ouvindo ali até naquele exato momento. Ele deixa de dar só conselhos e parte para uma decisão com as pessoas que estavam escutando o seu sermão. É como se Jesus chegasse para eles e falasse: agora que vocês ouviram tudo isso que eu falei, vocês precisam escolher, porque existe dois caminhos. O primeiro caminho, Jesus fala da porta larga. Essa porta ela é muito fácil de entrar e ela tem um caminho muito largo. Essa porta tem uma entrada que cabe todo mundo. Essa entrada não tem regra, essa entrada não tem limites, essa entrada todos podem entrar e ficar do jeito que estão. E a segunda porta que Jesus disse é a porta estreita. Aqui a porta ela é muito pequena e o caminho ele é muito apertado. Aqui para você conseguir passar você tem que deixar as coisas para trás. Essa entrada é diferente porque não é todos que podem entrar por ela. E quem consegue entrar precisa ver uma mudança para permanecer nesse caminho, porque a própria palavra diz, o caminho ele é estreito. E aqui nessa fala de Jesus vemos claramente duas portas, vemos claramente dois caminhos, vemos claramente dois destinos. Jesus não falou de três, Jesus deixou claro que existe apenas duas portas que levam a dois caminhos.
E Jesus nos diz que temos que entrar por uma dessas portas. Temos que fazer uma escolha. E é aqui que muitos se enganam. Muitos acham que não precisam fazer essa escolha agora porque acreditam que podem aproveitar a vida e que têm todo o tempo do mundo. Muitos acreditam que estarão vivos amanhã. Muitos acreditam que vai demorar para chegar na sua velhice ou até mesmo que vai demorar para eles morrer. E por isso não se preocupam com esses dois caminhos, especialmente os mais jovens. Eu admito, eu também era assim. Muitos jovens desejam seguir seus próprios caminhos, seguir seus próprios sonhos, seguir seus próprios desejos. Mas acredita em mim, a vida ela é um sopro. E mesmo que você tenha abaixo dos 18 anos ou até mesmo acima dos 18 anos, você precisa saber qual o melhor caminho que você deve seguir. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também da ONU, a média de expectativa de vida global atualmente está em torno ali de 73 a 74 anos. Na Bíblia, em Salmos, capítulo 90, versículo 10, fala do homem que pode viver até os 70 anos, talvez até os 80 anos. E quando passa desses anos, é uma vida de canseira, uma vida de anos difíceis, uma vida cheia de sofrimento, a lei da vida passar muito rápido. Quando somos jovens, isso não parece. Mas quando chega aos nossos 18 anos, piscamos os olhos e já estamos com os nossos 26 anos. E os anos se foram muito rápido. Você tem apenas uma vida para viver aqui nessa terra. E logo essa vida vai acabar. E o que você vai ter feito com ela? Fala para mim. Quais estão sendo as suas prioridades hoje? A cada minuto que passa é um minuto de vida a menos que você tem nessa terra. Seja você sendo criança, jovem ou adulto. Por isso que não podemos vacilar na escolha desses dois caminhos. Porque isso impacta diretamente na nossa eternidade. Dessas duas portas que Jesus apresentou. E você precisa escolher a porta certa. O tempo ele é curto demais para ficarmos em cima do muros, indeciso, hesitando. A sua vida eterna depende dessa escolha, de uma escolha certa que você precisa tomar para a sua vida. Jesus dizendo essas palavras sobre as duas portas nos coloca diante da decisão mais importante das nossas vidas. É uma encruzilhada. Seguir o caminho que ele oferece ou seguir o caminho do mundo que o mundo oferece. E eis que fica a pergunta. Quais vamos escolher? Qual caminho você vai escolher para seguir a sua vida? Eu digo que devemos escolher seguir Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escolher Jesus é ficar com a salvação da alma, a amizade com Deus Pai e a vida que nunca acaba. É uma escolha que define quem somos, que guia nossas ações diárias e que nos leva à verdadeira paz e propósito. E hoje eu te digo uma coisa, é impossível você ficar em cima do muro. É impossível você ficar no meio termo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, só reconhece dois grupos de pessoas. Aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão sem Cristo. Só reconhece dois destinos, céu ou inferno. Desde o início, Deus deu ao homem a liberdade de escolher. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, tiveram as suas escolhas. Eles podiam obedecer a Deus ou seguir seus próprios desejos, seguir seus próprios caminhos, comer do fruto proibido ou não comer. Mas eles escolheram desobedecer a Deus. Com isso, o pecado entrou no mundo e as consequências dessas escolhas afetaram toda a humanidade. Até nos dias de hoje vemos guerras, pessoas passando fome do mundo, muito ódio pelas pessoas, violência em vários lugares, e tudo isso nos cerca por causa da decisão de Adão e Eva. Mas também vemos homens e mulheres que fizeram a escolha certa em sua vida. Por exemplo, Noé escolheu obedecer a Deus quando decidiu construir a arca, mesmo quando todos ao seu redor zombavam dele. E por causa da sua escolha, ele e sua família foram salvos. Os grandes homens da Bíblia, como Abraão, Moisés, Davi, eles fizeram escolhas nem sempre perfeitas, mas escolheram seguir a Deus em momentos cruciais de sua vida. Pense nos 12 discípulos que andaram com Jesus, que foram chamados mais para frente de 12 apóstolos. Eles eram homens comuns. Alguns eram pecadores, outros coletores de impostos, outros viviam as suas vidas tranquilas. Mas
Quando eles encontraram a verdade, eles tiveram que fazer uma escolha. Quando Jesus começou a encontrar um por um, cara a cara com um, e a cada encontro Jesus dizia: sigam-me. Eles deixaram tudo e o seguiram. E vejam o impacto que suas decisões tiveram. Inspirados pelo Espírito Santo, 12 homens levaram as boas novas ao mundo. E seus escritos formam o Novo Testamento que temos hoje, que é a palavra de Deus. Então você precisa se lembrar disso. Toda escolha, ela traz uma consequência em sua vida, seja boa ou ruim. Toda ação tem uma reação. Quando escolhemos um caminho, temos que estar disposto a enfrentar as consequências dessa escolha. Agora, para ficar mais fácil a explicação, vamos olhar mais de perto para essas duas portas que Jesus descreveu para nós. Vamos olhar mais de perto do que Jesus disse. Vamos ver a primeira porta, que é a porta larga. Jesus disse que a primeira porta ela é muito larga. É uma porta que é fácil de encontrar e fácil de entrar. Então é uma porta que não precisa se abaixar, é uma porta que não precisa se espremer, é uma porta que não precisa fazer esforço. Aqui é uma porta que cabe todo mundo, muitos passam por essa porta. E o caminho que segue a ela é muito espaçoso. É um caminho confortável e sem nenhum obstáculo. E essa porta ela é larga porque ela representa o caminho do mundo. O caminho do faça o que você quiser. O caminho do faça o que te faz feliz. O caminho do siga o seu coração. Ela vai a favor dos nossos desejos naturais, da nossa natureza humana caída. É o caminho que diz: se te faz bem, então faça. Esse é o caminho que as pessoas pensam só nelas mesmas e não se importam com o que os outros sentem ou precisam. É um caminho que busca sempre pelos prazeres do mundo atual. Esse caminho, ele tem sexo fora do casamento. Esse caminho, ele tem a pornografia que destrói mentes e relacionamentos. Esse caminho usa a masturbação como alívio e fuga. Esse caminho há uma obsessão doentia pelo dinheiro, pelo poder, a inveja, a vingança, o orgulho, a mentira, o desejo por querer se deitar com várias mulheres e vários homens. Pessoas traindo seus parceiros. E esse caminho é muito fácil de seguir. É muito fácil você guardar rancor do seu próximo. É muito fácil você viver para si mesmo. É fácil você aproveitar dos outros para subir na vida. É fácil você transar com várias mulheres hoje e amanhã já ser outra. É fácil você se aliviar na pornografia quando você está com vontade. É fácil você mentir para o próximo. É fácil você não respeitar ninguém. Esse é o caminho onde o seu próprio Deus é você mesmo. Você é o centro do universo. Você faz o que quiser, na hora que quiser e quando quiser. A Bíblia diz que muitos, mas muitos estão entrando por essa porta. Isso porque esse é um caminho popular, é um caminho muito mais fácil de seguir, é o caminho que a maioria segue. Aos olhos humanos, ela até parece ser o caminho certo, o caminho mais lógico, o mais divertido. Até porque, como é uma porta que todos entram e não fere nenhuma lei humana, está tranquila para aos olhos da humanidade. Mas Jesus nos dá um aviso terrível sobre esse caminho. Ele disse que esse caminho é espaçoso, que começa com porta larga e que muitos entram. Porém, ela conduz à perdição, conduz à destruição e também conduz ao inferno. Inclusive, tem um homem na Bíblia que passou por esse caminho. Eu acredito que ele passou por esse caminho por mais de 1000 vezes. Ele experimentou tudo que essa porta larga pode oferecer para um homem ou para uma mulher. Ele teve tudo o que o coração humano poderia desejar. Ele aproveitou, desfrutou de tudo isso. E o nome desse homem é Salomão. Salomão, ele foi o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso de sua época. A Bíblia nos conta sobre a sua grandeza e sobre seus feitos, daquilo que ele fez quando ainda estava vivo. Seu trono era feito de marfim coberto de ouro e com leões de ouro ao seu lado. Nenhum outro trono no mundo antigo se comparava a isso. Era símbolo máximo de poder e glória. Ele bebia em taças de ouro puro. Ele apenas usava o ouro porque a prata nem era considerada valiosa em seus dias. Ele teve cerca de 700 esposas princesas e 300 concubinas.
foram as mulheres mais bonitas de sua época. A mulher que Salomão desejava, ele conseguia se deitar com ela, não importa quem seja. Sua riqueza era inacreditável, era imensurável nos dias de hoje. Ele recebia mais de 20 toneladas de ouro por ano. Estudiosos e historiadores estimam que a fortuna total de Salomão pode ter chegado a 2 trilhões de dólares, ajustando para os valores modernos atuais. Se Salomão estivesse vivo nos dias de hoje, ele seria o homem mais rico do mundo em nossa época. Salomão tinha milhares de cavalos e carros de guerra. Cavalos importados do Egito, os mais caros e finos. Suas cavalarias impressionavam reis e outras nações. Salomão também construiu o Templo de Jerusalém, o famoso Templo de Jerusalém, uma das obras mais ricas e detalhadas da história, revestidas de ouro por dentro. Salomão também recebia os reis e rainhas que vinham ouvir a sua sabedoria. A rainha de Sabá, por exemplo, quando se encontrou com Salomão, ficou basicamente sem palavras ao ver a sua riqueza e a sua inteligência. Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Ele ficou conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Israel viveu o tempo de maior paz e prosperidade sobre o seu governo, então sobre o governo de Salomão. Não havia guerras, o povo tinha segurança, o povo tinha fartura como nunca antes tinha visto. Salomão tinha mais conhecimento, tinha mais poder, tinha mais dinheiro, tinha mais sexo, tinha mais mulheres, tinha mais prazer do que qualquer pessoa jamais sonharia em ter. Qualquer prazer que você possa imaginar estava ao alcance das mãos de Salomão. E ele mergulhou de cabeça no caminho largo. Mas, sabe o que aconteceu? O que ele descobriu no final de tudo isso, depois de ele ter provado tudo isso que o ser humano deseja? Ouça o que o próprio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vaidade aqui significa vazio, sem sentido. É como alguém que corre atrás do vento. Ele tentou preencher o vazio em seu coração com sabedoria, com projetos grandiosos, com música, com risadas, com vinho, com mulheres, com riqueza, com dinheiro, com poder. E até mesmo se desviou, construindo templos para outros deuses de suas esposas estrangeiras, tentando talvez encontrar sentido em outras religiões. Mas nada disso funcionou. No final, ele sentia um vazio dentro da sua alma. Frustrado, como se tivesse bebido água salgada, quanto mais ele bebia, mais sede ele tinha. Tudo que ele conquistava era como água escorrendo entre os seus dedos. E talvez hoje você esteja assim. Talvez você tenha sucesso na sua carreira. Você tenha uma família, você tem bens materiais, você alcançou o que o mundo diz que é sucesso. Mas lá no fundo do seu coração, ainda há um vazio. Há uma inquietação, uma dúvida que você não consegue explicar para ninguém, nem para si mesmo. Você não tem certeza sobre o seu futuro, sobre o sentido da vida, sobre o que acontece depois da sua morte. É como se faltasse algo essencial em você, mesmo que você não saiba o que é. Eu quero te dizer o que está faltando para você. O que está faltando é um relacionamento pessoal com Deus que te criou. O que está faltando é Jesus Cristo na sua vida. Esse vazio que Salomão sentiu, esse vazio que muitos sentem e que talvez você está sentindo, só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Existe um vazio no seu coração, um buraco gigante dentro do seu peito que não pode ser preenchido por coisas humanas. Esse buraco só pode ser preenchido por Deus através de Jesus Cristo. Deus permitiu tudo o que aconteceu com Salomão e ainda deixou essa história na Bíblia só para nos mostrar que você pode buscar por tudo em sua vida. Buscar por dinheiro, buscar por poder, buscar por fama, mulheres, relacionamentos vazios, ser um homem que recebe aplausos por tudo e por todos. Mas se você não tiver Deus em seu coração, nada disso vai adiantar. Fomos criados para Deus. O nosso coração, ele sempre vai estar inquietos até que nossa alma esteja com Deus. Por isso que hoje eu venho te dizer, venha para a cruz de Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que você vai encontrar perdão para os seus pecados. É em Jesus que você vai encontrar a verdade que dá paz que o mundo não pode te dar. Em Mateus capítulo 12, versículo 42,
Jesus disse bem assim: eis aqui está quem é maior que Salomão. Jesus é maior do que Salomão porque ele é o próprio Deus. Jesus não veio para te dar a casa do ano, a empresa do ano, ou até mesmo algo material, até porque isso você consegue conquistar com o seu próprio trabalho. Ele veio para te dar algo muito maior, a vida eterna. E essa vida eterna, o céu, só pode ser conquistado por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode salvar a sua alma da perdição eterna. Somente Ele pode te libertar das correntes do pecado que te prende nesse caminho largo. Somente Jesus pode te dar um propósito real, uma alegria verdadeira e uma paz profunda. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, por mais que revestir tudo isso seja muito difícil, você é transformado e o próprio Deus vai te dar força para você vencer essas batalhas. Agora vamos para a segunda porta. A segunda porta é a famosa porta estreita. Agora Jesus fala sobre essa porta, sobre a porta estreita. Ele chama, como eu falei, de porta pequena, porta estreita. O nome já diz tudo. A porta estreita é um caminho apertado, um caminho difícil, um caminho que poucos entram por ela. Ela é uma porta estreita porque não dá para passar por ela carregando bagagens do pecado, do egoísmo, do orgulho. É preciso se abaixar, é preciso você se humilhar. Entra um de cada vez. Não é um caminho que entra várias pessoas, é um caminho que entra poucas pessoas. Jesus disse que são poucos que passam por ela. Esse é um caminho apertado porque ele vai na contramão do mundo, ele vai na contramão do que todos dizem e fazem neste mundo. O mundo diz: se preocupe apenas com você e siga qualquer religião. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo diz: acumule tesouros nessa terra. Jesus disse: acumule tesouros no céu. O mundo diz: se vingue das pessoas que faz mal para você. Jesus disse: perdoe o inimigo, assim como você foi perdoado. O mundo diz: transe com qualquer pessoa sem limite. Jesus disse: guarde seu corpo para o casamento, viva para a santidade. O mundo diz: trair é normal, todo mundo faz. Jesus disse: aquele que apenas olhar para uma mulher e desejar ela em seu coração já estará cometendo adultério. O mundo idolatra o dinheiro, o mundo idolatra a fama, o mundo idolatra o poder. Porém Jesus nos chama para ser humildes e para servir ao próximo. Ele diz: maior é o que serve. Esse caminho, ele precisa de muita renúncia. Esse caminho precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Com toda certeza, esse não é o caminho mais fácil. Se eu falar para você que esse é o caminho mais fácil, eu estaria mentindo. Se você seguir esse caminho, as pessoas não vão entender. Você vai ser criticado, talvez até perseguido por acreditar em Jesus Cristo, perseguido pelas pessoas que você ama, pela sua família. Mas isso não importa, porque você vai estar com Deus. Não importa se você é criticado ou perseguido, o que importa de verdade é que você está no caminho certo com o próprio Deus te apoiando. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: Ele é o caminho, Jesus é o único caminho para o céu. Não tem outra entrada para o reino de Deus, não existe outro caminho para o céu. Não tem outro caminho que leva à vida eterna. Não tem outro Deus que mereça adoração. Existe apenas um caminho, existe apenas uma verdade, existe apenas uma vida. E esse único caminho, essa única verdade, essa única vida é Jesus Cristo. Você até pode ser uma pessoa muito boa aos olhos humanos. Pode frequentar templos de outras religiões, ou até mesmo você pode ser uma pessoa sincera em suas crenças. Mas se o seu caminho não for Jesus Cristo, a Bíblia diz que você está no caminho errado. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, nos adverte muito claro sobre isso. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Hoje você pode estar nesse caminho que parece certo aos seus olhos. Você acha que está no caminho certo, você acha que está na religião certa, mas que vai te levar à perdição eterna. Não existe outro caminho certo.
Jesus é o único caminho para nos reconciliarmos com Deus. E é através do seu sacrifício na cruz, no seu sangue derramado por nós, que nossos pecados são perdoados e podemos ter acesso a Deus. Jesus é a ponte sobre o abismo que o pecado criou entre nós e Deus. Sem Jesus, existe uma separação gigante entre o homem e Deus. Isso porque o homem decidiu andar sozinho, andar nos seus próprios desejos, andar nos seus próprios interesses, andar na sua própria religião. Mas, através de Jesus, essa separação pode ser quebrada. E você pode ter essa conexão com o verdadeiro Deus que criou você, que conhece cada fio de cabelo, que conhece o teu nome, que conhece você. Hoje Jesus está te dizendo, vem a mim, siga-me. Jesus está dizendo para você a mesma coisa que ele disse para os discípulos há 2000 anos atrás. Sigam-me. Então, escolha o caminho certo, que é Jesus. Abandone a estrada larga e espaçosa do mundo e entre pela porta estreita, que é Jesus Cristo. O caminho, ele pode ser muito apertado às vezes, como o próprio caminho já disse. É um caminho estreito. Pode pedir muitos sacrifícios da sua parte, mas é um caminho de alegria verdadeira, de paz profunda, de propósito eterno. E o mais importante, é um caminho que leva à vida eterna. Uma vida abundante com propósito, a vida eterna com Deus no céu. Todos nós aqui vamos enfrentar a morte um dia. Nós vamos morrer. O problema é que nós achamos que vamos viver muito, ou até mesmo esquecemos que vamos morrer um dia. Até que um certo dia, estamos lá, saindo do nosso trabalho em um dia qualquer. De repente, um carro desgovernado entra na calçada, bate em você, e por causa do erro de outra pessoa, você simplesmente morre. Você morre. Ou talvez em um dia normal, você está se sentindo bem, você está saudável, e de repente, sem mais e nem menos, você começa a se sentir mal. Uma dor forte te leva para o hospital. Depois de alguns exames, os médicos descobrem algo grave em você. Algo que você nunca imaginou. Você está muito doente, com uma doença muito grave. Sua condição piora rapidamente e você é colocado em aparelhos respiratórios, lutando pela própria vida. Eles tentam de tudo, fazem o possível para curar você. Mas no final, sem explicação, seu corpo vai à falência e você morre. Você morre de um dia para o outro. Em um momento você estava vivendo a sua vida normalmente, saudável no seu entendimento. No outro, a morte chegou para você sem aviso. Isso acontece porque, ao contrário do que muitos pensam, o controle da vida não está em nossas mãos. Só Deus tem o controle sobre o nosso tempo e das nossas vidas. E a cada dia, a cada respiração, a vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a sua morte e a minha morte, ela é certa, ela é garantida. Vamos morrer um dia. E quando morrermos, vamos encontrar com Deus como juiz. Imagina só você morrer e dar de frente com o próprio Deus. É como se você estivesse em um tribunal sendo julgado pelo juiz por todos os pecados que você cometeu nessa terra. Aí talvez agora você esteja pensando, mas Alan, eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca fui preso, sempre paguei meus impostos em dia, inclusive eu tentei até ajudar alguma pessoa ontem. Mas é aqui que você se engana, é aqui que você se engana. Talvez aos olhos humanos você nunca tenha ferido as leis deste mundo, mas o problema é que você já feriu as leis de Deus. Não precisamos ir muito fundo para entender isso. Pense agora nos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que Deus deixou para Moisés. No 10º mandamento, por exemplo, está escrito bem assim: não cobiçarás as coisas do seu próximo. Você já desejou algo que não era seu? Você já cobiçou algo do seu amigo? Vamos para o 7º mandamento que diz: não cometerás adultério. Mas Jesus, em Mateus capítulo 5, no versículo 28, nos ensina aqui: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E agora eu pergunto para você que está me vendo: você já desejou uma mulher que não fosse sua esposa? Você já olhou para uma mulher na rua
sentindo algum desejo por ela? No seu coração? No 9º mandamento encontramos: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Não dar falso testemunho está diretamente ligado à mentira aqui. Você já mentiu? Você já mentiu para impressionar alguém? Você já mentiu para escapar de uma situação desconfortável? É claro que, se formos sinceros, se a gente não mentir, que a gente já estaria pecando. Todos nós já cometemos algum desses pecados, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos estamos afastados de Deus, eu e você. Todos somos julgados porque transgredimos a sua lei. Todos estão indo para um abismo chamado inferno porque foram condenados pelo juiz, porque transgrediram as leis da eternidade. E agora que fica a pergunta: você está preparado para encontrar com Deus? Você está preparado para ser julgado pelo juiz? Você está preparado para colher as consequências dos seus pecados? Porém, ainda tem uma solução. Nesse tribunal você não está sozinho. O seu advogado pode ser Jesus Cristo. Então, mesmo que você seja culpado pelo juiz, pelos pecados que você cometeu nessa terra, esse advogado chamado Jesus vai pagar a sua fiança, vai argumentar por você, vai lutar por você, vai conversar com o juiz e no final vai salvar você. Porque esse advogado pagou o preço por você, mesmo você não tendo condições de pagar por esse advogado. Então hoje você tem uma oportunidade de receber o maior presente de todos: ser salvo e ter a vida eterna através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, se você crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, você receberá a vida eterna. E essa vida eterna é um presente gratuito de Deus para você, para nós. Você não pode comprar a vida eterna. Você não pode merecer por suas obras, porque você é pecador, porque você é falho e Deus é santo. E agora fica a pergunta: qual vai ser a sua escolha? Qual escolha, qual caminho você vai decidir? Diante das duas portas, qual dessas duas portas você vai entrar? Você não pode mudar o seu passado. As escolhas que você fez, que você já fez, as escolhas erradas que você cometeu, estão feitas e você não pode mudar por isso. Mas hoje você pode mudar o seu futuro e o seu agora, determinar o seu destino eterno. Você pode fazer uma escolha que vai mudar tudo. E a escolha é Jesus Cristo. Porque quando você escolhe Jesus Cristo, Ele não apenas garante o seu futuro, mas Ele também lida com o seu passado. Ele trabalha no seu coração para te curar dos traumas do seu passado, para curar o seu coração, curar dos problemas que aconteceram com você lá atrás. E Ele trabalha no seu futuro para estar alinhado com Ele. Jesus morreu naquela cruz horrível para pagar o preço pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Cada mentira, cada ato impuro, cada pensamento egoísta, cada palavra dura, cada sexo fora do casamento que você fez, cada vídeo de pornografia que você viu, cada pessoa que você traiu, cada desejo de vingança que você teve em seu coração, cada homem que você se deitou, tudo isso levou sobre Ele. Ele levou sobre si todos esses pecados. De forma resumida, para que nossos pecados fossem perdoados, Deus colocou a nossa culpa em Jesus, para que pudéssemos receber o perdão e a justiça de Deus. E a partir de tudo isso que você ouviu, o que você precisa fazer agora? Primeiro de tudo, a Bíblia diz que você precisa se arrepender. Isso significa que você precisa reconhecer que tem seguido pelo caminho errado. Que você precisa estar no caminho, reconhecer que você estava no caminho largo. Significa sentir tristeza pelo seu pecado. Não apenas pelas consequências, mas sim porque ele ofende um Deus santo e amoroso. Se arrepender significa também estar disposto a mudar de direção, a mudar de rota. Então dar meia volta e começar a andar no caminho de Deus, com a ajuda dele. Então se você via pornografia, você não vê mais.
Se você transava com várias mulheres, você não transa mais. Se você traía o seu parceiro, traía sua namorada, traía sua esposa, traía qualquer pessoa, você não trai mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você adorava outros deuses, você não adora mais. Talvez, ouvindo tudo isso que eu estou te falando, você pense: mas Alan, eu não consigo largar tudo isso. Eu não consigo largar esse vício. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo consertar meu casamento. Eu não consigo viver a vida que Deus quer para mim. E realmente você está certo. Sozinho você nunca vai conseguir. Eu não consigo, você não consegue, ninguém nesse mundo consegue. Ninguém de nós consegue através das nossas próprias forças. Mas aqui está uma notícia maravilhosa para você. Se você se render a Jesus Cristo, se você entregar a sua vida a Jesus, Ele não vai te deixar sozinho nessa luta. Ele te dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar um novo poder. Um poder que vem do próprio Deus, para que você consiga vencer tudo isso, todos esses pecados. Poder para você dizer não ao pecado. Poder para você amar o seu próximo. Poder para você perdoar as pessoas que fizeram mal para você. Poder para mudar de dentro para fora. Você tem essa escolha agora. Cada pessoa que já viveu ou que viverá tem de fazer essa mesma escolha fundamental. Escolher o mundo com seus prazeres passageiros e seus falsos deuses, ou é Jesus Cristo, o Salvador e o Senhor? Qual será a sua escolha hoje? Em quem você vai confiar? Em primeiro momento pode haver um certo prazer no pecado, mas é por pouco tempo. Logo vem a ressaca, o vazio chega, a culpa acontece e as consequências dolorosas começam a aparecer. E não há nada que possa fazer para apagar isso, a não ser entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas quando você segue a Jesus Cristo, pode haver lutas, pode haver dificuldades, mas nunca vai haver uma ressaca espiritual. Você não vai se sentir vazio, você não vai se sentir culpado. Haverá apenas alegria profunda em seu coração, paz que ultrapassa o entendimento e a certeza que você terá a vida eterna. E esta é uma decisão urgente. Não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. Adiar a sua decisão só torna mais difícil fazer a escolha certa. Não decidir já é uma decisão. Se você ficar em cima do muro, já é decidir contra Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 16 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse é o próprio Deus dizendo que vomita quem é morno. Deus está deixando claro em suas palavras que Ele não gosta do meu termo, Ele não gosta de pessoas que ficam em cima do muro. É sim ou não? É porta larga ou porta estreita? É Deus ou o diabo? É céu ou inferno? Você está com Deus ou você está contra Deus? Ou eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil para você aqui. Imagina só você ter uma passagem de um avião para um lugar maravilhoso. Um voo que vai partir hoje à noite. Mas você fica muito indeciso. Será que eu vou ou não vou? Talvez vou amanhã. Se você esperar demais, o avião ele vai decolar sem você. Então você não vai impedir de o avião não ir. O avião vai decolar com ou sem você. E por mais que você ficou indeciso, você tomou uma escolha. A escolha foi feita pela sua indecisão. O tempo decide contra você quando você não decide a favor de Jesus Cristo. Você vai morrer um dia, independente da sua decisão hoje. E quando você morrer, você vai estar de frente com o próprio Deus. E a única coisa que Ele vai ver na sua vida é se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou se você recusou Jesus, o seu Filho. Lá no fundo do seu coração é onde você trava essa batalha da escolha mais importante da sua vida hoje. É nessa batalha você tem que lutar sozinho. Seus pais não podem decidir por você, a sua igreja não pode decidir por você, a sua religião não pode, os seus amigos não podem decidir por você, o seu marido não pode decidir por você, a sua esposa não pode decidir por você, o seu namorado, a sua namorada não pode decidir por você.
Você tem que fazer essa escolha sozinho. E eu te imploro, escolha Jesus Cristo. Faça essa escolha essa noite. A sua decisão é sim ou não para Jesus. Não existe talvez, porque o talvez já é um não para Deus. Se você está aqui hoje vendo esse vídeo e não tem certeza se está pronto para encontrar com Deus, se não tem certeza se iria para o céu se morresse hoje, se não tem certeza se seus pecados estão perdoados, então venha para Jesus Cristo e tenha essa certeza agora. Eu não acredito que você esteja vendo esse vídeo aqui por acidente, vendo esse vídeo aqui à toa. Deus, em sua soberania e amor, trouxe você para esse vídeo, nesse momento até agora, para que você pudesse ouvir essa mensagem e ter a chance de encontrar Ele de uma maneira real, de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima. O que você pode fazer agora é muito simples, mas muito poderoso. Receba Jesus Cristo no seu coração pela fé. Então creia que Ele morreu por você e ressuscitou. E depois de crer, arrependa-se dos seus pecados e entregue o controle da sua vida a Jesus Cristo. Jesus mesmo disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e a ele comigo. Jesus está batendo agora mesmo na porta do seu coração. E a grande pergunta é: você vai abrir? Jesus, ele quer entrar em seu coração e ceiar com você. Mas para isso acontecer, você precisa abrir a porta para Jesus. Então você precisa deixar Jesus mudar a sua mente, mudar seu coração, mudar seu estilo de vida, mudar a sua história. Então arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo pela fé hoje. Aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador hoje. Jesus Cristo está te esperando você de braços abertos. Ele está dizendo hoje para você aqui: ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo com amor eterno. Jesus, ele vai te dar uma nova força, um novo poder, uma nova alegria e um novo propósito para viver. Algo que o mundo atual nunca vai poder te oferecer, porque eles não conseguem. Só Jesus pode te oferecer. Talvez em sua mente você ache que não precisa se arrepender. Mas Deus, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Deus é imutável em sua santidade. Seus padrões são perfeitos e todos nós falhamos com Deus. Somos todos pecadores diante de Deus. Somos todos culpados diante dele. Então precisamos da sua graça e misericórdia. É por isso que Jesus veio. Deus tomou os nossos pecados e os colocou em Jesus Cristo na cruz. Então, ao invés de você ou eu pagarmos as consequências dos nossos pecados, Jesus fez isso por nós. E a única coisa que precisamos fazer é crer em Jesus pela fé e nos arrependermos dos nossos pecados. Deus também é imutável em seu juízo. Haverá um dia do juízo, aonde o grande juiz chamado Deus, ele vai condenar ou nos salvar. Porém, como Deus é justo nele mesmo, merecíamos o inferno. Por causa dos nossos pecados, erramos com Deus, transgredimos as leis de Deus, nos separamos de Deus. E nós vamos para essa condenação do fogo consumidor se dependermos de nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então a Bíblia fala aqui do fogo consumidor da justiça de Deus. E Jesus falou sobre o inferno mais do que sobre o céu, justamente para nos alertar que se a gente não se arrepender dos nossos pecados e não cremos em Jesus Cristo, haverá algo pior depois da nossa morte. Mas aqui está a notícia maravilhosa: Deus é imutável em seu amor também. Deus te ama de uma maneira que você nem consegue compreender. Ele te ama, te ama, te ama de maneira infinita. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele mandou seu único filho para morrer por você. Talvez você não é amado pela sua família, talvez você não é amado pelos seus amigos, talvez você não é amado pelas pessoas à sua volta, não é amado pelo seu pai, não é amado pela sua mãe. Você sente que ninguém te ama de verdade, mas o próprio Deus que fez você e te escolheu desde quando você estava no ventre de sua mãe, Ele te ama incondicionalmente. Ele olhou para a terra, sabia que você não podia se salvar sozinho, então Ele mandou Jesus para salvar você,
para salvar a mim, para salvar todos nós, salvar a humanidade toda. Imagina só você ter a certeza em sua mente que existe um Deus grande lá em cima que te ama. Existe um Deus que perdoa os seus pecados e existe um Deus que se importa com você. Esse mesmo Deus te oferece perdão completo e gratuito hoje, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Ele pode limpar toda a sua vida passada e fazer uma nova vida, mas você precisa receber esse presente. Você precisa aceitar esse presente. É um presente que você não merece, eu não mereço. Mas mesmo assim você recebe, mesmo assim eu recebi, porque é graça. E graça é um favor de Deus que nós não merecemos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não pode trabalhar para ir para o céu, você não pode comprar o céu com o seu dinheiro, você não pode ir para o céu porque você é uma pessoa boa. Esse é um presente a ser recebido pela fé. E a grande pergunta final é esta: você vai confiar em Jesus Cristo hoje, receber Ele como seu único Senhor e Salvador, ser perdoado dos seus pecados e ter garantia da vida eterna? Ou você vai rejeitar Jesus Cristo, continuar no caminho largo e enfrentar as consequências eternas dessa sua decisão? Eu vou te dar uma dica hoje. Faça a escolha certa e escolha a vida, escolha a benção, escolha a vida eterna, escolha Jesus Cristo, escolha estar na presença de Deus para sempre, escolha fazer parte da família de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você pode fazer parte da família de Deus hoje, ser adotado por Deus hoje, então se tornar filho de Deus hoje, e ter um Pai Celestial que cuida e ama você. O caminho estreito pode parecer difícil no início, mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade, paz e vida eterna. E à medida que você caminha com Jesus, Ele te mostra como caminhar nesse caminho para te dar paz e muito descanso nele mesmo. Você já fez muitas escolhas em sua vida, algumas boas, outras talvez nem tanto. Mas hoje eu te convido a fazer a escolha mais importante de todas, a escolha que define o seu destino eterno, a escolha que traz sentido e propósito para a sua existência. Escolha Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Permita que Jesus seja o Senhor da sua vida a partir de hoje. Dê o primeiro passo em direção a Jesus. Encontre Jesus em seu refúgio, sua esperança e sua salvação. Então, se você quer fazer essa escolha hoje, se você quer abrir a porta do seu coração para Jesus, você pode fazer a sua confissão através de uma oração. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você confessar hoje que Jesus é o Senhor com a sua boca e se arrepender dos seus pecados, você será salvo. E você pode fazer isso agora mesmo através de uma oração, daí onde você está mesmo, independente aonde você estiver. Você pode receber o Senhor Jesus hoje em sua vida. Então, se você crer e quer receber Jesus Cristo agora, apenas diga a Deus isso que eu vou falar exatamente agora, em suas próprias palavras, ou você pode repetir: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que Deus o ressuscitou entre os mortos para me dar vida eterna. Eu me arrependo sinceramente dos meus pecados e peço o teu perdão. A partir de agora, entrego o controle da minha vida em tuas mãos e me comprometo a te seguir todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, saiba que agora você faz parte da família de Deus. O amor de Deus por você é eterno e Deus vai estar do seu lado em cada passo da sua jornada. Mas entenda algo muito importante:
A caminhada com Jesus, ela não termina aqui. Ela está apenas começando. E como todo começo, você vai ter dúvidas, desafios e descobertas. Por isso você precisa ser discipulado, precisa ser ensinado, precisa crescer nessa nova vida em Jesus Cristo. Foi pensando nisso que nasceu o movimento Libertos pela Verdade. Um lugar onde você será cuidado, instruído e guiado conforme a palavra de Deus. É totalmente online e gratuito, você não precisa pagar nada, nada, é 100% gratuito. Lá você vai encontrar o começo da sua jornada, com tudo o que você precisa para dar os seus primeiros passos com firmeza. Ensino, direção, apoio e principalmente uma família espiritual caminhando junto com você, tirando as suas dúvidas, conversando com você. Então, se você quiser fazer parte desse movimento, para ajudar você nessa caminhada, é só clicar no link da descrição ou no link fixado nos comentários e entrar no nosso canal do Telegram. Entrando no canal, quando você for aceito, você já vai receber algumas instruções ali. Apenas siga os passos a passo que vai dar tudo certo ali para você começar a sua jornada. Então clica agora no link da descrição ou no link dos comentários fixado abaixo e entre para o nosso movimento no canal do Telegram. E essa é a causa pela qual eu vivo. Levar essa mensagem até você e até onde eu puder alcançar. Porque eu acredito que não há nada mais importante do que isso. Almas para o Senhor Jesus. Almas. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. Conheça a verdade. E a verdade vai te libertar. Muito obrigado pelo seu tempo. E é um prazer ser seu irmão em Jesus Cristo agora. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Bem-vindo à nova vida. Bem-vindo a essa nova família. Clica agora no link da descrição ou no link fixado nos comentários e entre para o nosso movimento. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.